Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E antes de eu trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Eu vou falar algo aqui da parte de Deus, né? Que a gente tem que fazer o que Deus manda, né? Independente de quem vai gostar ou não. Porque os covardes que voltem, amém? É para quem não conhece a irmã Tatiana, meus irmãos. A irmã Tatiana, eu sou daqui de Maceió, Alagoas, do bairro do Jacintinho. E eu congrego aqui na igreja Adebrais, Bosque das Acácias, no bairro do Jacintinho. E a igreja que eu congrego, meus irmãos, fica bem na beira da pista, né? Aí, como eu tenho um bebê de 2 anos, Samuel, o profeta, ele tá naquela fase que só vive correndo, não para. Mas é saúde, é bênção, né? Tem que agradecer a Deus que meu filho é uma criança muito saudável, né? Aí ele fica na igreja correndo, aí como é pista, né? Tem que orar, né? A gente tem que orar, né? Vigiar, né? Como o inimigo é sujo, não pode ir com a mãe, né? Pode querer fazer algo com meu filho, né? Já aconteceu dele correr, se eu não pegar ele, ir pra pista. Aí eu vou pra igreja, né? Pros cultos. Só que eu não, né? Não concentro na palavra, porque, né? Fico correndo atrás dele, que ele não para, meus irmãos. É uma benção, né? Mas é saúde. E é uma fase, daqui a pouco meu filho vai estar, né? Comportadinho na igreja, com fé em Deus, sentadinho. Vai deixar a mãe dele assistir o culto, né? Aí, assim... Só que eu peço pro meu esposo ficar com ele, para me poder ir pra igreja. Só que meu esposo não fica, meus irmãos. A luta é travada, né? Porque eu na igreja, buscando, Deus tirou a cegueira da irmã Tatiana. E meu esposo, né, não vai gostar disso, né? Não se agradou. Porque Deus vem me mostrando muitas coisas para a irmã Tatiana. E teve coisas que Deus me permitiu falar para ele, pro meu esposo, e teve coisas que Deus não permitiu falar. A gente tem que ser obediente, né? Porque tem hora de falar e tem hora de calar. Deus permitiu falar muitas das coisas e eu falei, né? Aí, por isso que meu esposo não fica, porque ele não vai querer, né? Que eu busque, né? Que eu esteja na igreja adorando a Deus, esteja mostrando as coisas que ele está fazendo errada, né? Aí por isso, meus irmãos, a luta é travada, né? Mas só que Deus é mais, meus irmãos. Aí eu tô sem poder ir pros cultos, né? Por conta disso. Eu tô indo só pros cultos de Santa Ceia, porque Santa Ceia, né, é um culto que eu, né, não perco de jeito nenhum, né? Dou um jeitinho, né? Mesmo que eu não escuto a palavra, né? Mas eu, Santa Ceia, eu não perco, né? Culto de Santa Ceia eu tô indo, mas os cultos normais eu não tô indo, meus irmãos. Porque ele fica correndo, não para. E eu correndo atrás dele, né? Aí eu digo, meu Deus, né? Porque o inimigo fez tudo para tirar a irmã Tatiana né? Da presença de Deus, meus irmãos. Só que ele não conseguiu e não vai conseguir nunca. Porque eu não estou indo para a igreja, mas eu estou adorando em casa. Porque Deus é tão maravilhoso na vida da irmã Tatiana, meus irmãos, que Deus me deu esse espaço aqui no YouTube, né? Porque eu sempre escutei pastores, né? Missionários pelo YouTube. E até isso meu esposo se incomodava. Você tá ouvindo isso aí para quê? Para que tá ouvindo isso? Para de ouvir isso. E eu sempre ouvindo, né? Sempre, né? Nunca deixei de ouvir. Porque se eu tivesse dado ouvido a ele, eu teria perdido a minha bênção. E hoje Deus me abençoou, meus irmãos, com esse espaço aqui no YouTube. E o pouco a irmã Tatiana, né, sabe, a irmã Tatiana sempre está trazendo aqui para os meus irmãos, né? Sempre eu estou trazendo uma palavra, né? Porque eu sou mais de louvar, mas Deus, ele quis me usar na palavra e a gente tem que fazer o que Deus quer. E o pouco que eu sei, meus irmãos, né, eu peço para meus irmãos, não tenho estudo, mas, né, Deus quando me dá uma palavra, né, eu sempre trago aqui para meus irmãos. Mas a luta é travada, meus irmãos, porque o inimigo faz de tudo para tirar a irmã Tatiana da presença de Deus, né? Só que o inimigo tem que saber que com quem Deus chamou, com quem Deus, né? Deus ungiu para fazer a obra dele, ninguém pode impedir não, meus irmãos. A luta é travada, mas Deus é maior, meus irmãos. E eu creio que eu vou vencer. Eu creio que eu vou vencer porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Porque nada, ninguém vai atrapalhar o que Deus tem na vida da irmã Tatiana, né? Porque Deus não vai permitir, meus irmãos, né? Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. E eu creio que logo, logo, né, meu esposo vai se converter. Porque Deus já falou que vai, né, quebrar o vaso, né? Deus falou que vai quebrar o vaso, eu tô só esperando Deus fazer a obra, meus irmãos. Para ele estar junto comigo fazendo a obra de Deus. Porque tem que ser os dois juntos, meus irmãos, né? Só que o inimigo não quer isso, o inimigo quer ver, né? Quer que eu volte para o mundo que eu vivia. Só que eu já falei para Deus que Deus me tirou, eu não volto mais nunca, meus irmãos. Eu prefiro a morte. É por isso que a fúria do inimigo é muito na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Porque o inimigo quer que eu volte para o lamaçal que eu vivia. Mas já falei para Deus, eu prefiro a morte, meus irmãos. Eu passo o que eu passar, mas eu nunca mais volto para o mundo que eu vivia. Porque eu posso passar o que for, mas com Deus, Deus está comigo, né? E voltar para o mundo que eu vivi, eu não volto mais nunca, meus irmãos. E a fúria do inimigo é grande na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Porque sabe que eu quero adorar a Deus, sabe que eu sou, né, uma verdadeira adoradora, né? E eu não paro de adorar, meus irmãos. Mesmo sempre para os cultos, mas eu estou em casa, meditando, trazendo a palavra para os meus irmãos, né? O pouco que a irmã Tatiana sabe, a irmã Tatiana está sempre trazendo aqui para os meus irmãos. E eu não vou parar, porque o inimigo achou que ia me parar, mas ele se enganou, ele quebrou a cara. Porque eu não parei, não vou parar nunca. Estou em casa adorando, mas eu não deixo de adorar. E eu creio que logo, logo eu vou voltar para os cultos, porque Deus é maravilhoso. Mas a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Porque o inimigo achou que eu, sem ir para a igreja, eu ia deixar de adorar. Deus é tão maravilhoso que Deus me deu esse espaço aqui, meu irmão, no YouTube, para trazer para vocês uma palavra.
E eu sempre estou trazendo a palavra para meus irmãos, porque Deus é fiel, meus irmãos. Eu não vou parar nunca, porque a obra de Deus não pode parar, a obra de Deus tem que continuar, independente de quem queira ou não, meus irmãos. A obra de Deus não pode parar. Pode se levantar quem quiser, mas a obra de Deus não pode parar, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir que ninguém venha parar o que Ele tem, o meu e o teu chamado. Deus não vai permitir não, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. E agora eu vou deixar uma palavra, meus irmãos. Vou, né, para não ficar só nas minhas falas, vou deixar uma palavra aqui para meus irmãos, amém? Que se encontra em Coríntios, capítulo 9, Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9 e o versículo 7, amém? Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. O que a irmã Tatiana tem nessa palavra, meus irmãos, é que Deus, Ele sabe das minhas condições e das tuas condições, porque muitas das vezes a gente quer fazer algo que a gente não pode, e quando a gente quer fazer algo que a gente não pode, a gente não faz com amor, a gente faz com tristeza. E que eu e você venha contribuir com amor, não importa o valor. Nem que seja aquelas moedinhas, meus irmãos. Mas se for com amor, Deus recebe, meus irmãos. Deus não recebe o muito que não seja... se não for com amor. Porque às vezes tem pessoas que dão muito, mas não é com amor. Deus não aceita. Quando você dá aquela moedinha, mas que é com amor, Deus aceita, meus irmãos. Porque Deus sabe da minha e das tuas condições. Porque Deus ele quer ver quem é você no pouco, para depois colocar em você no muito. E que você venha ser fiel no pouco, porque no muito Deus vai colocar em você. Porque não importa a quantidade, né, meu irmão? Não importa o valor. O que importa é que a gente dê com amor, que a gente dê com coração. Porque Deus se agrada daquele que dá com amor, com alegria. E não com tristeza. E foi pouco a irmã está tendo essa palavra, meus irmãos. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. E tenham boa tarde.